mulher! Seja muito bem-vinda a mais uma live aqui, uma live de pergunta para físio, onde você tem a oportunidade de tirar a sua dúvida aqui comigo, é praticamente como se fosse uma consulta aqui comigo, uma consulta coletiva, aonde você pode deixar a sua dúvida aqui e eu, Vanessa Godoy, fisioterapeuta, vou tentar responder aqui o máximo de dúvidas possível com o tempo que a gente tem aqui hoje. E hoje, aqui nessa live, eu vou tirar algumas dúvidas que vocês me enviaram por caixinha de pergunta, aqui nos stories, que me mandam, né, por e-mail, por Messenger lá pela página do Facebook, pelo TikTok. Eu reuni aqui algumas perguntas e você pode ir mandando também a sua dúvida aqui nos comentários, que eu vou tentar tirar o máximo de dúvida aqui possível aqui, tá? Então todos os dias eu tô aqui, eu tiro um tempinho do meu tempo, do meu atendimento e foco aqui em tirar as dúvidas, em te ajudar gratuitamente todos os dias aqui nas nossas redes sociais. E hoje eu vou começar tirando aqui a dúvida da Alexandra. Ela me mandou uma mensagem falando assim: eu sinto muitas dores na minha coluna entre as escápulas. A cada frasezinha aqui eu vou tentar traduzir, porque pode ser que você não saiba onde ficam as escápulas. As escápulas são aquelas duas asinhas que a gente tem lá na coluna, tá? Atrás, né? Aquelas duas asinhas que ficam entre uma lateral e a outra coluna fica no meio. Então ela sente dor na linha do sutiã, vamos dizer assim. Tem o cifose. Cifose é quando a gente tem a coluna um pouquinho mais corcunda, e escoliose, quando tem aquela curvatura da coluna mais tortinha para a lateral. E desgaste em alguns discos, então provavelmente ali uma artrose. Eu faço academia, mas eu não tô vendo resultado. Já tenho dores há 3 anos, já tomei muitos remédios e a dor não passa. O que fazer? Vamos lá. Primeira coisa, sentir dor há tanto tempo não é normal, tá bom? Quando a gente sente dor há mais de 15 dias, já tem alguma coisa errada acontecendo com esse corpo, né? Já que você não teve uma lesão, né? Não aconteceu nenhum trauma, nada assim. Essas alterações que você tem são alterações posturais e alterações degenerativas. Vamos lá definir o que são elas. Quando a gente tem uma cifose e quando a gente tem uma escoliose, são alterações da nossa coluna que pode acontecer em qualquer fase da vida, mas são alterações da estrutura da nossa coluna, fazendo com que aumente a curvatura ou que ela fique tortinha. Isso pode acontecer desde lá da adolescência até na fase adulta, pode acontecer também, tá? Por hábito de vida, por má postura mesmo, mas são questões posturais e estruturais. Quando eu falo de estruturais, é porque está acontecendo alguma mudança no seu osso da tua coluna. E aí você tem o desgaste em alguns discos, você não me contou quantos anos você tem, mas depois dos 30 anos todo mundo vai sofrendo ali alguns desgastes, algumas degenerações, então diminuiu o espaço. Com isso, provavelmente aumentou essa cifose e imagino eu que também deva ter aumentado o grau dessa escoliose. E aí você está fazendo academia, mas não está vendo resultado. Então vamos lá. Na academia é feito um trabalho de fortalecimento do corpo todo, mas pensando mais em musculaturas isoladas. Então você faz lá um bíceps, né? Você faz lá costas, né? Faz lá remada, puxada, você faz lá com o braço movimento de pec deck, leg press, agachamento. Você faz vários exercícios que são bons para o corpo, mas que não são direcionados para tratar o seu problema. Vanessa, você não gosta de academia, você é contra a academia, não pode fazer academia? Não, não é isso que eu tô querendo te dizer. É que se você já tá sentindo dor há bastante tempo, e aí você faz academia, se você estava fazendo academia esperando algum resultado com relação a essas dores, já está errado por aí, porque o profissional que está lá na academia, ele está lá para te ajudar com outros objetivos, objetivos mais de estéticos, objetivos de prevenção, de saúde, mas ele não tem um conhecimento para tratar a tua dor e nem para ajudar a corrigir essas questões posturais. Acontece que às vezes melhora por você estar fazendo lá um fortalecimento, se for uma questão mais muscular, fortaleceu, ok. Quando a gente pensa na coluna que está com uma cifose,
A tendência é eles quererem passar para você o quê? Bastante exercício para as costas, malhar as costas, fazer bastante fortalecimento na tua coluna, mas você tem ali uma coluna que ela tá com uma estrutura modificada. Então, se você trabalhar só a força, não vai ser suficiente. Só para você ter uma ideia, para a gente conseguir trabalhar o alinhamento postural, a gente precisa trabalhar o nosso corpo pensando em cadeias musculares. Esse é um assunto um pouco mais profundo, que algum dia eu posso fazer uma live só falando sobre essas questões posturais, mas existem movimentos próprios para a gente, por exemplo, corrigir a escoliose. Lá no MPO mesmo, no meu método, né, eu tenho um método que chama MPO, que ele é focado em mulheres. E eu, Vanessa, uma das minhas especializações é em postura, em reeducação postural global, né, que é conhecida pela uma sigla chamada RPG. Com isso, a gente consegue reestruturar a coluna, né, e mover muito da estrutura da coluna. Claro que a gente não vai conseguir deixar uma coluna que já tá ali, né, você já cresceu, você já teve uma alteração grande, passou lá por fases hormonais, períodos importantes de transformação na tua coluna, a gente não vai conseguir deixar a sua coluna completamente alinhada dependendo do grau de escoliose que você tem. Mas ainda assim é preciso fazer esse trabalho focado nisso, focado nessa questão postural, por isso que no meu método tem até um módulo, um programa inteirinho para as alunas, para elas fazerem só focado nisso, porque isso gera várias compensações no corpo. Isso altera até mesmo a parte das vísceras, pode apertar pulmão, dificultar. Às vezes você tem aí alguma dificuldade, por exemplo, de ir no banheiro, dificuldade de respirar, questões mais nessa parte visceral e você nem se dá conta que é por conta daqueles problemas que você tem lá na tua coluna. E aí você tá contando pra mim que você toma remédio e a dor não passa. Por quê? Qualquer medicamento que você tomar, ele vai amenizar o sintoma do que você está sentindo, mas ele não vai agir na causa, porque para eu tratar a causa disso, eu teria que dar esse estímulo, né, para a coluna, para reorganizar essas vértebras e também para melhorar essa curvatura que está assim, essa coluna, para eu tentar trazer essa coluna para ela ficar um pouco mais assim. Né? Embora ela precise ter uma cifose normal, você tá com uma hipercifose, tá? Além do normal. Isso pode dificultar tudo, porque o nosso corpo ele vai adaptando. Então, quando você tem uma escoliose, é natural você olhar, você tem lá um ombro mais alto que o outro, pode ser que a cabeça tá um pouquinho mais inclinada, pode ser que você tenha um lado da cintura já diferente um lado do outro, que você tem um quadril um pouco mais alto que o outro. Então, olha a sobrecarga que vai causando no corpo. Isso pode gerar dor no pescoço, pode gerar dor no ombro, pode gerar dor na coluna como um todo, dor no quadril, dor no joelho, dor no tornozelo, dor no pé, porque vai modificando a postura como um todo, tá? Então, o que você precisa fazer é tratar a causa dessa dor. Pelo que eu tô vendo aqui, você tá com desgaste, já que o desgaste ele já avança ainda mais essa hipercifose e essa escoliose se não são tratadas. Então você tem que pensar mais em tratar a causa dessa dor, dar o estímulo correto para que você consiga voltar ali, realinhar a tua postura para você parar de sentir dor. Só ficar fazendo exercício para malhar as costas lá na academia vai ajudar muito pouco. Vai fazer só com que a sua musculatura fique muito tensa, mas pode ser que ainda desorganize ainda mais a tua coluna, tá bom? Então esse é o primeiro passo, tá? Pensar em tratar aí a causa da tua dor, o que está causando o problema. O remédio age só no sintoma. O remédio ele não vai lá no teu corpo, vai reorganizar as pecinhas lá e colocar tudo direitinho. Não vai, ele só vai mandar uma mensagem lá pro cérebro falando assim, ó, desliga a dor da Alexandra, ela tá sentindo dor, desliga lá por algumas horinhas, depois você volta, mas desliga lá um pouquinho, tá bom? Essa é a realidade. Vou responder agora a pergunta da Lúcia. Eu tenho artrose e tenho hérnia de disco e uma perna mais curta, 3,5 cm do que a outra. É possível fazer algo para que eu não sinta tanta dor? Sim. Primeira coisa,
tem que usar aí um calço, uma palmilha, alguma coisa para melhorar esse desalinhamento. O normal é que a gente tenha alterações de até 1,5 centímetro. Então, se você tem uma perna um pouquinho mais curta que a outra, um braço mais curto que o outro, uma diferencinha, não tem problema, não vai causar grandes transtornos, né? Pode ser que cause, mas até 1,5 centímetro a gente considera ainda normal, porque ninguém é totalmente simétrico, né? Agora, 3,5 centímetros é muita coisa. Se você não usar uma palmilha, um calço, alguma coisa para ajustar, porque imagina, 3,5 centímetros, mais ou menos um tanto assim, né? Aí o joelho não fica na mesma linha um que o outro, o quadril fica um mais alto que o outro, a cintura, provavelmente você tem alguma alteração postural também, né? Você deve ter uma escoliose, você deve sentir dores, bastante dor aí na tua coluna por conta disso, porque se a gente tem qualquer alteração lá nos nossos pés, o maior problema, assim, ó, desde um desabamento de arco plantar, um pé plano, né, que é aquele pé chato, se você joga mais o peso para dentro, pisa mais para fora, qualquer alteração que você tenha no teu corpo lá de baixo, da base, vai desestruturar o teu corpo e gerar dor de baixo para cima, causando um monte de condições ali, um monte de adaptações. Se você tem artrose e hérnia de disco, é bem provável que você sinta mais dor de um dos lados, né? A hérnia pode estar pegando mais uma perna, pode estar irradiando mais para um lado. A artrose não gasta igual, né? A artrose deve estar comendo assim, ó, pela beiradinha, mais do lado da perna que está mais curta. Então, claro que tem algo para você fazer. Existem movimentos terapêuticos inteligentes para que você consiga modificar essa parte do teu corpo que está causando toda essa compensação aí no teu corpo, porque quanto mais o tempo passa e a gente não corrige, o desgaste ele vai ser mais acelerado, porque já tem essa alteração grande, essa diferença grande de uma perna para outra. Então tem que corrigir para já. E aí você precisaria adaptar, né? Se você fosse minha aluna do MPO, por exemplo, eu falaria para você ali, te daria algumas dicas de como você pode fazer para fazer alguns calços de compensação durante o movimento. Dá para fazer o movimento, por exemplo, aqui unilateral, para que você consiga ir aos poucos reorganizando, mas a gente também precisa fazer um trabalho de alinhamento, que é feito mais em... como eu vou falar popularmente, como eu vou explicar isso? Que você faça um trabalho das duas pernas, dos dois braços ao mesmo tempo, vamos dizer assim, mas você precisaria usar um calço ali para você conseguir realizar os movimentos, mas aí precisaria, claro, de todo um acompanhamento, né, de um suporte, porque sozinha vai ser difícil você conseguir fazer, tá, Lúcia? Sozinha, sem acompanhamento, sem ter suporte, sem ter direcionamento, aí é difícil, mas é possível eliminar a tua dor? Com certeza sim. Flor, fiz 2 cirurgias na minha coluna, eram hérnia de disco, né, L4, L5, L5, S1. Fiz uma mais simples, depois fiz a segunda, coloquei uma prótese e coloquei pinos, mas a dor permanece. Eu faço um pouco de caminhadas e alongamento leve, mas a minha dor não passa. Então vamos lá. Mulheres que já passaram por cirurgias da coluna e a dor não resolveu. Vamos lá. Existem 2 tipos de cirurgia que são muito feitos em pessoas com dor na coluna causada por hérnia de disco, por artrose. Só que essas cirurgias, elas só são indicadas em casos muito graves e quando já se esgotaram todas as outras possibilidades, tá? E ainda assim, eu defendo a importância de você ter todo um trabalho do teu corpo de pelo menos aí uns 6 meses para preparar teu corpo para passar por uma cirurgia e ter um resultado legal, ter um resultado bom, tá bom? Porque uma cirurgia é um risco. A cirurgia mais simples, ele vai lá e só tira aquele pedacinho da hérnia, né, que ficou para fora, que foi a primeira cirurgia que você fez, ele foi lá e dá uma limpadinha, mas passou um tempo, aquilo volta, né? Volta porque
a rotina é a mesma, né? Provavelmente você continuou com os mesmos hábitos, então não tem como, né? Uma hora ou outra vai acontecer o problema de novo. Aí você foi lá e fez uma segunda cirurgia. Aí o médico pegou e fixou. Então aquele problema daquele segmento, ele foi resolvido, né? Fixou aquela parte não mexe. Então aquela parte lá tá fundida e ela não vai te dar problemas. Só que qual é o grande problema, né? Tem até essa semana, inclusive, postei um vídeo aqui falando sobre isso, de até uma matéria que lá na Austrália, o governo da Austrália divulgou no site deles, falando que o governo não ia mais fazer esse tipo de cirurgia em 2018. Por quê? Você vai se arriscar para fazer uma cirurgia, tá? Isso, gente, eu não tô falando que não é para fazer cirurgia, tá? Tô falando para você o que o governo da Austrália resolveu. Não vamos fazer mais esse tipo de cirurgia, porque os riscos dessa cirurgia são muito grandes e os efeitos que ela causa, eles não são permanentes. Eles observavam que as pessoas tinham que fazer uma segunda, uma terceira cirurgia até. Então não valia a pena. O risco de colocar uma pessoa para fazer esse tipo de cirurgia, tem outros países também que não se fazem mais esse tipo de cirurgia. Porque hoje a gente sabe que com tratamento conservador, ou seja, tratamento não cirúrgico, a gente consegue trazer qualidade de vida, você consegue voltar a se movimentar, consegue não ficar dependendo de remédio, mas você precisa fazer o que precisa ser feito, tá bom? A nossa coluna, ela tem estruturas importantes que sustentam ela, principalmente a nossa estrutura muscular. Eu preciso ter uma coluna que ela tenha ali uma musculatura que estabilize, que deixe ela ali alinhadinha e que faça também com que eu consiga realizar movimentos. Eu tenho que ter uma coluna que ela seja flexível, que ela se movimente normalmente sem sentir dor, porque afinal de contas, para você ter uma vida ativa, para você ter uma vida sem dor, para você ter qualidade de vida de fato, você precisa que a sua coluna se movimente, né? Não tem como você ficar andando igual um robozinho, assim, calculando os movimentos do seu dia a dia. Então, o que você precisa fazer é dar estímulos para que essa coluna, mesmo que após uma cirurgia, ela retorne a ter uma mobilidade naquelas partes que você não fez a cirurgia, para você dar saúde para a tua coluna, para que não chegue uma hora e aí você vá, né, volte lá no médico que fez a primeira ou a segunda cirurgia e fale, então minha coluna continua doendo. E aí qual vai ser a sugestão? Vamos fixar mais, né? Porque acaba que as estruturas que estão em cima e as estruturas que estão embaixo da tua coluna, elas vão ter que fazer o movimento daquela parte que está fixada. A parte que está fixada, ela não está movendo. Só que a nossa coluna, ela não funciona por pedaços separados. A nossa coluna, ela funciona como um todo. Então, eu preciso ter a força, eu preciso ter a mobilidade dividida em todas as minhas vértebras. Quando eu tenho sobrecarga, quando eu tenho uma parte que mexe demais ou uma parte que mexe de menos na minha coluna, isso é um problema a longo prazo, porque isso pode fazer com que você sinta muita dor, tá? Pode ser que avance um desgaste, que piore o sintoma. Então tem que se preocupar. Então não acha que fez a cirurgia e acabou o problema. Não, tá? Porque depois daqui uns 5, 10 anos, pode ser que você tenha dor de novo e aí você lembre do que eu tô falando pra você aqui e fala, nossa, caramba, tava lá naquela live e a Vanessa me avisou. A Vanessa falou pra mim que podia estar acontecendo isso, que podia acontecer isso comigo. E isso eu tô falando quando a cirurgia é um sucesso, né? Porque pode acontecer de não ir bem também, né? Toda cirurgia é um risco. Então, tem que fazer ali urgente movimento terapêutico inteligente na tua rotina para que você não perca a mobilidade do resto da tua coluna e para que você tenha mais qualidade de vida, tá? Fazer alongamento não basta, porque alongamento não trata a dor de ninguém e a caminhada também não.
Pode fazer caminhada? Pode, se você não sente dor, se é confortável para você, pode fazer. Agora, se você tá fazendo a caminhada achando que aquilo vai tratar a dor na coluna, gente, não vai. Primeiro que a sua coluna fica mais parada do que tudo enquanto você caminha. Você usa os pés, as pernas, joelho, quadril. A coluna, ela fica parada, né? Então, embora tenha ali uma carga, sobrecarga, né, que a gente sabe que é importante para a nutrição do disco vertebral, não precisa ser uma caminhada, pode ser você andar na tua casa, andar um pouco mais no seu dia a dia. Agora, para tratar a dor, tem que tratar a dor do jeito certo, tá? Senão, pode ser que seja necessário aí passar por uma terceira cirurgia, tá bom? Eu espero que isso não aconteça com você. Lourdes, sinto muitas dores na minha lombar quando eu me agacho. O que eu posso fazer para conseguir fazer isso sem travar? Ó, vamos lá, eu quero que vocês comentem aqui para mim. Por quê? Quando vocês falam, quando vocês se agacham, para mim vem duas coisas na minha cabeça. E aí comenta aqui para mim o que é agachar para você. Agachar para mim, Vanessa, é isso aqui, ó. Eu dobrar os joelhos e afundar o bumbum para baixo. Agachar para mim é isso, tá? Agora, quando eu me agacho, pode ser que você quis dizer quando você se abaixa, né? Quando você dobra a coluna assim para frente. Por que eu tô falando isso para você? Nos dois movimentos, a gente tem uma mecânica, uma biomecânica do nosso corpo que ela tende a funcionar mal. Por quê? Quando a gente se agacha de dobrar o joelho, a gente não pode deixar o bumbum afundar para dentro. Quando você agacha para pegar um objeto no chão, você dobrou seus joelhos. Se você afunda o seu bumbum para dentro, você puxa a sua pelve para dentro e aí você não tem uma musculatura que tem sustentação para te segurar ali, aí tua coluna vai ter uma sobrecarga e aí pode ser desconfortável. Agora, quando você abaixa, né, quando você faz tipo aquele alongamento que você fica em pé e tenta colocar as duas mãos lá no chão, se você tem dificuldade de fazer esse tipo de movimento, isso acontece porque você não está sabendo sequenciar a tua coluna para fazer uma mobilidade correta. Pode ser que está exigindo demais de uma parte da sua coluna que não tem preparo. Aí na primeira baixada que você dá, você trava a coluna, né? Então essa questão de mobilidade, ela é importante e a gente não se toca nisso, a gente não para pensar nisso. Mas a gente não vai de uma vez, num bloco só. A gente precisa organizar para realizar o movimento da maneira correta, porque senão tem sempre uma estrutura que ela vai ser mais exigida. Provavelmente está sendo a sua coluna lombar. E aí quando você vai tentar voltar, você não tem ativação de assoalho pélvico, de músculos abdominais profundos, e aí você levanta e aí trava as costas, tá bom? Dá para fazer isso sem travar? Sim, você precisa reaprender como que faz para movimentar a tua coluna do jeito certo e você precisa estimular também a sustentação da sua coluna, porque não é normal isso não. Se você vive travando a coluna ou trava a coluna de vez em quando, saiba que o teu corpo ele tá trabalhando ali tá descompensado. O normal é você abaixar, levantar sem pensar, sem ficar calculando os movimentos e de uma vez. Porque eu sei que tem muitas mulheres que têm bastante medo na hora de realizar movimento de abaixar, que vai assim, ó, fazendo uma força excessiva, só que você recruta tanto músculo que não precisa, que muitas vezes esse é um efeito aí nocebo no teu corpo que acaba te gerando mais dor, acaba te gerando mais tensão e isso faz com que você não evolua, não avance, porque você fica com medo, porque você acha que sempre que você vai agachar você vai travar. E se você quer um passo a passo, se você quer que eu grave um vídeo mostrando como faz para abaixar a coluna, né? Porque o agachar, eu já fiz um vídeo essa semana que eu postei 3 dicas de movimentos, coloquei no Instagram, no TikTok e no Facebook. 3 movimentos que não podem faltar se você quer voltar a se agachar, tá? Dobrar o joelho, bumbum para o chão,
para você conseguir ter mais mobilidade nesse sentido. Se você quer que eu grave um vídeo com passo a passo mostrando como que você deve fazer esse rolamento da tua coluna para você conseguir abaixar sem dor, comenta aqui para mim, eu quero, para eu saber que você tem interesse e que você precisa dessa dica aí. Quero saber quem anda travando a coluna aí, conta aqui para mim nos comentários. Vou tirar mais uma dúvida aqui que vai dar tempo, uma dúvida da Marina. Eu estou em tratamento porque travei a coluna, mais uma pessoa travando a coluna, meu Deus. Gostaria de saber se eu conseguiria acompanhar as suas aulas e não ficar com dor. Totalmente, Marina, totalmente. Primeiro porque posso te falar isso como paciente e como fisioterapeuta, né? Caso você não saiba, eu tenho hérnias de disco, então sim, é possível você realizar os movimentos de todas as minhas aulas, tanto do MPO quanto da oportunidade que eu vou liberar na segunda-feira de manhã, tudo tranquilo, porque tem todo o passo a passo. E eu sou muito preocupada, e que se tiver borboleta aí, aluna do MPO aí, comenta aí borboleta, eu sou muito preocupada com a qualidade das minhas aulas, no sentido de antecipar o seu erro. Então não tem como você errar, não tem como você ficar com dúvida com nada. E as minhas aulas também, as minhas alunas têm suporte para quando elas têm algum tipo de dúvida. Então fique tranquila, você consegue acompanhar as minhas aulas numa boa, tá? Tudo tranquilo, tudo muito seguro, porque eu jamais colocaria a minha carreira em risco para mostrar alguma coisa ou oferecer algum serviço, algum método, alguma coisa que fosse machucar uma pessoa ou que não pudesse ser realizado, né? No MPO mesmo a gente tem lá um módulo só explicando lá a adaptação de movimento, modificação, porque tem algumas patologias específicas de coluna, por exemplo, que tem alguns movimentos que são proibidos. Muitas mulheres não sabem, né? Tem escorregamento de vértebra, tem prótese, tem vários problemas ali, tem movimentos que não podem ser realizados. E muita gente não fala sobre isso, mas lá eu explico todo passo a passo, tá? E qualquer dúvida também as alunas podem entrar em contato comigo. Mas infelizmente nesse momento aqui, todas as vagas para o MPO, elas estão esgotadas. Bom, fique com Deus, um beijo para você e até amanhã. Tchau, tchau!